Vamos então ao capítulo 12, Ação Eficiente. Você deve usar seu pensamento conforme explicitado nos capítulos anteriores e começar a fazer o que é possível por intermédio de sua função atual. E você deve fazer tudo o que puder fazer em sua função atual ou em sua localização atual. Você somente progredirá se cumprir mais do que exige sua função atual. Mas ninguém cumprirá mais do que exige sua função atual se mudar de local sem antes terminar os trabalhos relativos àquela função. O mundo somente progride por intermédio de pessoas que se entregam e se dedicam, ou que realizam mais que a função atualmente exercida por elas. Ou seja, se você está em um determinado trabalho, entregue além, se dedique a esse trabalho, mesmo que atualmente você não goste desse seu trabalho atual. E não saia antes de finalizar as suas funções, os seus trabalhos relativos à sua função atual. Se ninguém fosse capaz de cumprir a função que lhe é delegada, tudo caminharia para trás. Aqueles que não conseguem cumprir suas funções atuais são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Eles são carregados por outras pessoas a um grande custo. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não cumprem as funções de seus cargos. Eles pertencem a uma era antiga, a um estágio ou um plano de vida inferior e tendem a desaparecer. Nenhuma sociedade seria capaz de progredir se as pessoas cumprissem menos do que é exigido por suas funções. A evolução social é orientada pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Se vocês pararem para pensar, grandes inovações surgiram porque pessoas quiseram ir além. Alguém quis ser excepcional, ser melhor do que o seu ambiente. É isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar entregar mais do que estão esperando de nós. Quando o organismo vivo tem mais vida do que pode manifestar pelas funções de seu próprio plano, ele desenvolve órgãos de um plano mais elevado e assim surge uma nova espécie. Nunca haveria novas espécies se não houvesse organismos que ultrapassassem o cumprimento de suas funções. A lei é exatamente a mesma para você. Enriquecer depende de sua aplicação desse princípio a seus próprios negócios. Todos os dias podem ser dias de sucesso ou de fracasso, e são os dias bem-sucedidos que lhe darão o que você quer. Se todos os dias forem dias de fracasso, você nunca será rico. Mas, se todos os dias forem dias de sucesso, não há como não ficar rico. Ou seja, a gente deve buscar fazer o melhor no nosso dia a dia. Se vocês pararem para pensar, o que é um bom ano? Um bom ano se faz a partir de meses bons. E como que é formado um mês bom? A partir de semanas muito boas. E uma semana boa é formada de vários dias bons. Ou seja, se você quer ficar rico, se você quer enriquecer, busque fazer o seu melhor no dia a dia após dia. Se você puder fazer alguma coisa hoje, mas deixar de fazê-la, terá fracassado em relação a essa coisa específica. E as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você não pode prever nem mesmo os resultados do ato mais trivial. Você não conhece o funcionamento de todas as forças que foram postas em movimento em seu nome. Muita coisa pode depender de um simples ato realizado por você, pois esse ato talvez seja aquele que abrirá a janela de oportunidades para grandes possibilidades. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida vai ser transformada se a gente fizer algo grandioso demais, mas na verdade atos simples, pequenos, podem abrir a janela de oportunidades para grandes possibilidades na nossa vida. Então, cada pequena coisa que nós fizermos no nosso dia a dia, se nós entregarmos o nosso melhor, estamos progredindo, estamos indo para a prosperidade. Você nunca conhecerá todas as combinações que a inteligência suprema está realizando para você no mundo das coisas e dos assuntos humanos. Sua negligência ou sua falha em fazer alguma coisa pequena pode causar um longo atraso na obtenção daquilo que você almeja. Então, muitas vezes, você está aí trabalhando, se dedicando e não vê nada mudar. Mas você não conhece as combinações que a inteligência suprema está realizando para você.
O mundo invisível se mexe e você nem se dá conta. Então Deus está sim agindo, colocando suas forças em movimento para trazer aquilo que você deseja, para trazer os seus sonhos, para levar a prosperidade até você. Só que muitas vezes você não está enxergando e muitas vezes você inclusive diz que esse processo não funciona ou que essas leis não funcionam e aí você volta para trás. Ou seja, você gera um atraso na obtenção daquilo que você almeja. Então sempre lembre, o mundo invisível se mexe e você nem se dá conta. Todos os dias, faça tudo o que for possível fazer naquele dia. Há, no entanto, uma limitação ou qualificação que você deve levar em conta. Você não deve trabalhar de forma exagerada, nem se apressar de forma cega em suas atividades, esforçando-se para fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. O que ele está falando aqui? Que a gente não deve ter pressa. Para tudo existe um tempo. Se você pensar, para uma criança nascer, nós precisamos esperar 9 meses. Para uma árvore crescer, existe um tempo para isso acontecer. Isso é lei, tá? Lei do gênero traz isso pra gente, que tudo demanda tempo, inclusive para você alcançar a prosperidade. Não tente realizar hoje o trabalho de amanhã, nem realizar em um dia de trabalho todas as atividades da semana. Na verdade, o que vale não é o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação isolada. Olha ele de novo aqui, falando sobre crença de esforço. Não é sobre esforço, não é sobre o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação. Cada ação é, em si mesma, um sucesso ou um fracasso. Cada ação é, em si mesma, eficiente ou ineficiente. Toda ação ineficiente é um fracasso. E se você passar a vida realizando ações ineficientes, toda a sua vida será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todas as suas ações forem ineficientes. Por outro lado, toda ação eficiente é um sucesso em si mesma. E se cada ação de sua vida for eficiente, então toda a sua vida será um sucesso. Então busque ações eficientes. Cada pequena ação eficiente em conjunto gera uma vida de sucesso. A causa do fracasso é fazer muitas coisas de forma ineficiente e não um número suficiente de coisas de forma eficiente. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes duas pessoas fazem exatamente as mesmas coisas no plano físico? Uma tem resultado, a outra não? Por quê? Porque os nossos resultados são compostos de uma parcela visível, a sua ação, e também uma parcela invisível, a sua vibração. Ou seja, para você fazer uma coisa de uma forma eficiente, uma ação eficiente, você precisa combinar essas duas parcelas. Então, você precisa, sim, agir, mas agir com o pensamento e o sentimento alinhados. Agir fixando a imagem mental daquilo que você quer na sua mente. Agir se sentindo capaz, com uma autoimagem ajustada. Isso vai te levar à prosperidade. Não é só fazer o maior número de coisas. Você perceberá que a seguinte proposição é evidente. Se você não realizar ações ineficientes e se realizar um número suficiente de ações eficientes, você enriquecerá. Ou seja, não é sobre o número de coisas que você faz, não é sobre o número de ações, não é só produzir as causas. Você precisa produzir as causas corretas. De nada adianta você ir na academia todos os dias se você está fazendo os exercícios de uma forma errada, se você vai para a academia só para papear, se você sai da academia e come o mundo, você não está produzindo as causas corretas. Isso vai te afastar do resultado. Então, não é só sobre o número de ações, é sobre o número suficiente de ações eficientes, de causas corretas. Se no momento você é capaz de realizar ações eficientes, perceberá que a obtenção de riqueza se reduz a uma ciência exata, semelhante à matemática. Ou seja, o processo para enriquecer é matemático. Não é Isabella Fan falando, é Wallace D. Wattles. A questão, então, passa a ser a seguinte. Você pode fazer com que cada ação isolada seja um sucesso. Isso é algo que você certamente pode fazer. Você pode fazer com que cada ação seja um sucesso, porque o poder total está trabalhando com você. E o poder total não fracassa. O poder está a seu serviço.
E para que cada ação seja eficiente, você precisa apenas enchê-la de poder. Cada ação é forte ou fraca. E quando todas elas são fortes, então você está agindo do modo certo para enriquecer. Cada ação pode se tornar forte e eficiente. Basta que você, no momento da ação, mantenha sua imagem mental e coloque o poder integral de sua fé e de seu propósito nela. Então, aqui ele explica como que você torna cada ação forte e eficiente. Você realiza a ação com a sua imagem mental do seu desejo na sua cabeça, com fé e propósito. Então, você realiza a ação já visualizando que você vai ter sucesso, já visualizando os seus desejos, já visualizando o seu objetivo conquistado. Olha só a importância da visualização e da imaginação aqui de novo pra gente. É neste ponto que as pessoas que separam o poder mental e a ação pessoal fracassam. Elas usam o poder da mente em um lugar e num determinado momento, mas agem em outro lugar e em outro momento. Assim, seus atos não são bem-sucedidos em si mesmos. Muitos deles são ineficientes. Se você fizer pensando que vai dar errado, sua ação vai ser ineficiente. Se você fizer com uma autoimagem, com um sentimento desajustado, sua ação vai ser ineficiente. No entanto, quando o poder total faz parte de cada ação, independentemente de essa ação ser trivial ou não, toda ação passa a ser um sucesso em si mesma. E, como na natureza das coisas todo sucesso abre caminho para outros sucessos, sua caminhada em direção ao que você quer e a caminhada daquilo que você quer em direção a você começam a ganhar velocidades cada vez maiores. Então, não produza suas causas, não haja com o pensamento desorganizado, com o pensamento em lugares aleatórios. Não, seu pensamento deve estar fixo na imagem mental do que você deseja. Você precisa aprender a organizar os seus pensamentos. Lembre-se de que os resultados da ação bem-sucedida são cumulativos. Uma vez que o desejo por mais tempo de vida é inerente a todas as coisas, quando o homem começa a se mover em direção a uma vida mais próspera, mais coisas se unem a ele, e a influência de seus desejos é multiplicada. Todos os dias, faça tudo o que você puder fazer naquele dia e execute cada ação de forma eficiente. Quando eu digo que você deve manter a imagem mental enquanto está realizando cada ação, mesmo que ela seja trivial ou comum, eu não quero dizer que é necessário manter o tempo todo uma imagem mental distinta em todos os seus mínimos detalhes. Prestem bastante atenção no que o Wallace D. Wattles vai falar aqui pra gente. A criação dos detalhes de sua imagem mental deve ser um trabalho reservado para seus momentos de lazer. Só assim, você poderá contemplá-los de modo minucioso até que estejam firmemente fixados em sua memória. Para obter resultados mais rápidos, use todo o seu tempo livre para essa prática. Ou seja, use o seu tempo livre para visualizar com que riqueza de detalhes aquilo que você deseja. Quando for fazer o exercício do The Journey de visualização, coloque riqueza de detalhes, porque isso vai ajudar a fixar a imagem mental na sua memória. Ao contemplar tudo de modo contínuo, a imagem do que você almeja, até mesmo de seus mínimos detalhes, fica fixada em sua mente de maneira tão firme e ela passa a ser tão completamente transferida para a mente da substância sem forma que, em suas horas de trabalho, você precisará apenas fazer uma referência mental à imagem para estimular sua fé e seu propósito e para fazer com que o seu melhor esforço seja realizado. Contemple sua imagem em suas horas de lazer até que sua consciência fique tão preenchida por ela a ponto de poder acessá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com suas promessas brilhantes que o simples fato de pensar nelas trará as energias mais elevadas de todo o seu ser. Perfeito! Talvez esse aqui seja um dos parágrafos mais importantes. Por quê? Porque o Wallace D. Wattles está reforçando a importância de colocar riqueza de detalhes na sua visualização. E aí, aonde que está essa importância? Quando você coloca essa riqueza de detalhes, quando você faz os exercícios de visualização com intensidade, quando você contempla sua imagem em suas horas de lazer,
você, ao trabalhar, você consegue acessar essa imagem mental de uma forma instantânea, de uma forma rápida. Então, assim, você gasta tempo para fazer o seu exercício de visualização, que depois, quando você estiver trabalhando, produzindo suas causas, você faz uma referência a essa imagem mental, você puxa um pouco dessa imagem mental e fica muito mais fácil você trazer energias elevadas para o seu ser. Fica muito mais fácil trazer essa fé, esse propósito durante a sua ação, perfeito? Porque você detalhou tanto que isso está muito fixo ali na sua memória. Basta uma referência mental para imagem estimular sua fé e o seu propósito para você realizar o seu melhor esforço, o seu melhor trabalho. Repitamos aqui nosso programa, mudando ligeiramente as últimas afirmações para harmonizá-las com o ponto em que atingimos nesse momento. Há uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são criadas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem é capaz de formar coisas em seu pensamento e, gravando seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa pensada por ele. Com esse objetivo, o ser humano deve passar do plano competitivo para o plano da mente criativa. Ele deve criar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer com fé e propósito tudo o que pode ser feito a cada dia, fazendo cada coisa de forma eficiente.